Bom, dando continuidade, velocidade escalar instantânea, aceleração instantânea. Vamos lá, agora como calcular. A definição disso aqui eu já trouxe no vídeo de introdução à física, certo? E comentei sobre esses termos, certo? Agora aqui a gente vai ver como calcular esses dois, utilizando as ferramentas, obviamente, de cálculo 1, né? Bom, as ferramentas não, as definições, né? Os conteúdos. As definições não, porque também seria desonesto, né? Que aí vai atribuir unidades. Bom, enfim, você já entendeu. Bora como calcular. Bom, pra gente entender, eu vou dar uma breve recapitulação aqui do que é velocidade escalar instantânea. Bom, quando é nos apresentado os termos em física, a gente sabe que a gente tem dois conceitos referidos à velocidade. A velocidade real de um dado móvel, de uma dada partícula, naquele instante de tempo calculado em específico. Esse se chama velocidade escalar instantânea, que é exatamente a velocidade cuja é mostrada no velocímetro do carro. Se o meu móvel fosse um carro, por exemplo, é a velocidade real naquele instante de tempo específico. E a aceleração instantânea também é a aceleração real naquele instante de tempo, certo? Essa não é mostrada no carro, eu não sei se no carro tem isso, acho que não. Mas no caso seria a variação do meu vetor velocidade, o quanto varia o meu vetor velocidade, aliás, meu vetor velocidade não, o quanto varia a minha velocidade escalar, certo? Ou seja, aquela setinha no velocímetro. Perfeito? O quão rápido aquela setinha se move. Bom, é basicamente isso que seria essa velocidade escalar instantânea e aceleração escalar instantânea. Ou aceleração instantânea, tanto faz. Bom, agora vamos ver como que a gente vai calcular isso aqui. Para a gente entender como a gente vai calcular a velocidade escalar instantânea, eu vou definir uma função que ela vai ser uma função que vai comportar a minha partícula ao longo do tempo, a posição da minha partícula ao longo do eixo do tempo. Ou seja, uma função horária do espaço, certo? E eu vou pegar uma função qualquer horária do espaço. Essa função ela pode ser qualquer função, uma função de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, de sétimo grau, pode ser uma função trigonométrica, pode ser uma função logarítmica, pode ser qualquer tipo de função. Aqui, a quesito de exemplo, só para você entender um pouquinho sobre, e depois eu vou generalizar, eu vou pegar uma função mais comum, mas um pouco diferenciada, mas porém que a gente tem um bom estudo sobre ela, que é uma função de segundo grau, certo? E então eu vou falar que eu tenho uma partícula, um carro, cujo a posição dele ao longo de sua trajetória pode ser dada a partir da seguinte equação, a partir da seguinte função. S de t, ou seja, o espaço da minha partícula, a posição onde minha partícula se encontra em um certo distante de tempo de t genérico, é dado por t quadrado. Ou seja, basta eu pegar esse instante de tempo, elevar ao quadrado e eu tenho exatamente quem é a posição da minha partícula, certo? E aqui válida no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, eu estou assumindo o que vai estar nessa posição em metros e o instante de tempo t em segundos, certo? Beleza. E a gente vai querer fazer a seguinte coisa. Vamos imaginar que eu quero determinar qual é a velocidade escalar instantânea em um instante t igual a 1 segundo, sem usar, claro, qualquer expressão que me dê isso. No caso aqui eu estou assumindo a aceleração como constante, tá? Ou seja, a gente não vai utilizar, como eu estou usando a aceleração constante, aí não vai utilizar, né, neste caso, as nossas funções horárias da velocidade do MRUV, certo? Porque a ideia é generalizar para qualquer movimento. Nesse caso, eu estou pegando um exemplo de movimento que é característico do MRUV, né? Que é uma função o espaço é dado por uma função de segundo grau, né? Eu não comentei ainda sobre isso, né? Eu só dei a função horária da velocidade, no entanto, eu vou comentar sobre essa função, porque eu estou deixando vídeos separados de demonstração para cada coisa. Bom, então vamos lá. Então isso significa dizer que se eu tenho t igual a 1, o que a gente quer, aliás, é uma expressão. É uma expressão, quando eu digo, é uma equação, uma igualdade, qualquer coisa que relacione, né, V, que é a velocidade, com o eixo dos tempos, certo? Para eu descobrir qual é a velocidade naquele instante de tempo específico. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar, isso aqui, por enquanto eu estou indo só
você só tá seguindo meus passos, entendeu? Para entender a ideia. Eu vou mostrar a ideia para você e eu vou generalizar a ideia. Aí pronto, a partir disso aí é cálculo mesmo. Bom, então o que a gente vai fazer? Eu vou, já que eu quero saber qual é a velocidade de escala instantânea no instante de tempo t igual a 1, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade escalar média entre t igual a 1 segundo e um instante de tempo qualquer genérico após 1 segundo. Eu posso escolher qualquer um. Eu vou escolher t' igual a 2 segundos, que é o exemplo do livro, dado no livro, né? E tudo isso aqui tá dado no livro do tópico de física, né? Eu vou estar basado indo conforme o Halliday, tá? Pra quem não tá sabendo. No entanto, eu também vou utilizar algumas coisas do tópicos também, que eu acho legal comentar. Bom, então, aqui com o exemplo, para não ter problema de, tipo, sei lá, criar exemplo, escrever, não me deu trabalho, eu peguei o exemplo do livro mesmo. Então, vamos lá. T igual a 1 segundo, por exemplo, o espaço da minha partícula, S de 1, é 1 metro. Ou seja, quando a minha partícula no instante t igual a 1, ela está na posição 1 metro. No entanto, obviamente, eu quero saber a velocidade, não a posição dela. Agora, no instante t', que é o t', um instante de tempo genérico, eu tomei como igual a 2 segundos, certo? Não necessariamente precisa ser um instante de tempo t' maior que t, tá? Pode ser menor que t também. Então, espaço em 2, t igual a 2, né? Eu vou ter 2 ao quadrado, 4 metros, certo? Até aí, tudo bem? Bora calcular agora a variação do espaço, a velocidade de escala média, aliás. A velocidade de escala média entre o instante de tempo t igual a 1 e t' vai ser, o intervalo de tempo é 1 segundo, certo? E aqui a variação do espaço é 4 menos 1, que dá 3, ou seja, exatamente 3 metros por segundo é a velocidade escalar média da minha partícula, certo? Até aí tudo bem. Beleza, isso aqui é a média, ainda não é a velocidade de escala instantânea, é qualquer coisa que eu faria anteriormente. Agora a ideia é a seguinte, ó, saca só a ideia. A gente vai manter o t igual a 1 segundo, certo? Ou seja, implicando dizer que eu tenho S de 1 igual a 1 metro, eu vou manter essa informação, certo? E eu vou escolher um tempo t' cada vez mais próximo do instante de tempo t igual a 1 segundo, ou seja, 1,5 segundos agora. O que isso aqui resultará? Bom, escolhendo isso, o espaço de 1,5 é 1,5 ao quadrado, ou seja, 1,5 vezes 1,5, 2,25 metros. E a gente vai calcular agora a velocidade escalar média novamente entre esses dois instantes de tempos atualizados. No caso, o intervalo de tempo agora é um intervalo de tempo cada vez menor que eu estou fazendo, tá? 0,5 segundos nesse caso. E exatamente o meu espaço da minha partícula dá 1,25, a variação do espaço. Logo, essa velocidade escalar média dá 2,5 metros por segundo. Até aí tudo bem? Beleza. Beleza, até aí tudo bem. Agora vamos de novo fazer a mesma ideia. A gente vai manter t igual a 1 segundo e vai fazer um instante de tempo t' genérico cada vez mais próximo de t, como eu estou dizendo. E a gente vai ver o que vai estar acontecendo. Ó. Mantendo t igual a 1, a gente vai ter sempre o espaço inicial da minha partícula como 1 metro, ok? T igual a 1,1 segundos, ou seja, muito próximo agora, né? Espaço de 1,1 é 1,1 ao quadrado, ou seja, 1,21, né? Metros. E eu vou ter então a velocidade escalar média como 0,1 aqui, 1,21 menos 1, 0,21, que vai dar 2,1 metros por segundo, certo? Até aí tudo bem? Tranquilo. E agora a gente vai fazer de novo o que? T igual a 1 segundo, manter o mesmo distante de tempo inicial, espaço de 1, igual a 1 metro. E a gente vai fazer um t' ainda mais próximo, 1,01 segundos, né? E eu vou obter esse S' como 1,0201 metros. Ou seja, ele está cada vez, o instante de tempo t' está cada vez mais próximo de t. Consequentemente, o intervalo de tempo está cada vez mais próximo de zero. Observe isso. E eu tenho uma velocidade escalar média como 2,01 metros por segundo. Então, qual é a ideia aqui? Para a gente não ter que ficar continuando com a mesma ideia. A ideia é a seguinte, conforme eu vou fazendo o instante de tempo t' ficar cada vez mais próximo de t igual a 1 segundo, isso aí de forma infinita. Eu vou, por exemplo, colocar 1,000000000000001,
Por que 1? Porque eu quero diferenciar de t igual a 1 segundo. Nunca pode ser igual a 1 segundo, né? Então, ao escolher esse tempo de t unha genérico, o intervalo de tempo seria 0,0000 até 1, né? Ali, um número qualquer, uma posição qualquer, esse 1, de intervalo de tempo. Ou seja, o intervalo de tempo vai cada vez ficar mais próximo de zero, conforme eu vou fazer t' se aproximar de t. E você pensa assim, ué, isso é óbvio, né? Se eu pegar um instante t' cada vez mais próximo de t, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente o intervalo de tempo cada vez mais próximo de zero, visto que é como uma partícula tivesse andado, tivesse alterado sua posição de forma infinitesimal. E essa é a ideia. Se a partícula vai andar de forma infinitesimal, com t' cada vez mais próximo de t, a ideia é a seguinte: conforme eu for fazer t' de forma infinita, não é infinita mesmo, mas de forma contínua, ou seja, eu sempre vou continuar a fazer t' cada vez mais próximo do meu instante tempo t, eu vou ter exatamente que o intervalo de tempo não vai se diferenciar, quase que não vai se diferenciar, vai se aproximar muito de zero. Logo, a velocidade escalar média ela vai coincidir com a velocidade escalar instantânea. Pois, imagina, é como se eu tivesse um jato muito, muito, muito rápido. Esse jato, se eu pegar, por exemplo, o instante de tempo 0,001 segundos, e eu pego um instante de tempo 0,00012 segundos, ou seja, uma diferença infinitesimal, uma diferença milionésima na casa milionésima, né? De zero, de diferença, quase que o foguete ele não altera a sua velocidade quase que permanece a mesma. Então essa é a ideia. A velocidade escalar instantânea, ela é fazendo, a gente calcula ela fazendo o instante de tempo t', que é um instante de tempo qualquer, seja antes ou depois do instante de tempo t que eu quero, se aproximar de t, para que assim o intervalo de tempo quase que não mude, logo próximo de zero, e a variação do espaço também quase que não vai mudar, consequentemente eu vou ter a velocidade escalar instantânea. Essa ideia que eu estou fazendo é a ideia explícita de limite, certo? Para quem tá vendo, não sabe as ferramentas de cálculo, você infelizmente só poderia calcular a velocidade escalar instantânea como eu fiz aqui. A velocidade escalar instantânea, para quem não sabe, aqui é 2. No entanto, há certas funções que isso não vai funcionar. É muito difícil você ir colocando os números e por exemplo, ir pegando o instante tempo t' e ir aproximando de um certo instante e calcular qual é o resultado dessa modelagem dessa função, entende? Então, realmente, você aqui tem que ter a construção de cálculo 1, você tem que saber as ferramentas, você tem que saber as definições de conceitos. O limite é um dos conceitos que a gente vai utilizar aqui, certo? Ou seja, em linguagem matemática, isso significa o quê? Isso significa que a velocidade escalar instantânea, ela é o limite. É engraçado, né, até o nome, limite, porque é o limite em que esse quociente, essa velocidade escalar média, se torna a velocidade escalar instantânea. No entanto, o limite é o quê? Ela nunca está no ponto. Nunca o instante de tempo t' ser o próprio instante de tempo t que eu quero. A variação do espaço, porque senão seria zero, né? A variação do espaço sobre a variação do tempo, ou seja, a velocidade escalar média, quando ΔT tende a zero. Isso aqui é exatamente a velocidade escalar instantânea, certo? É esse o limite, que é exatamente o coeficiente angular da função horária de um dado espaço, né? Da função horária do espaço. É exatamente isso daqui, tá? E isso daqui também pode ser escrito como um dv, ds, aliás, como dt, porque é o conceito de derivada, que é a taxa exatamente do meu coeficiente angular, da minha reta tangente, né? Basicamente, eu obtenho uma reta tangente ao gráfico eu tenho uma reta secante ao gráfico, traço 2 pontos, e conforme eu aproximo os 2 pontos, ela passa a ter o mesmo coeficiente angular da reta tangente, tá? Ou seja, a inclinação da reta tangente. Logo, isso aqui também é derivada, é escrito como ds/dt, tá? E, basicamente, essa aqui é a velocidade escalar instantânea. Então, a ideia generalizada disso aqui é a seguinte, é exatamente o que eu já escrevi aqui, certo? Que é basicamente isso daqui, ó, pessoal. Se você calcula a velocidade escalar média, ela é variação do espaço final menos variação do espaço inicial sobre t menos t0, certo? Aí você mantém t menos t0 como ΔT. Eu vou ter um instante de tempo t', eu vou ter um instante de tempo s de t menos s de t', e t' é muito próximo de t. Então, é o limite disso aqui. Bom,
Bora no caso aqui, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou mostrar de forma gráfica o que acontece, para mostrar que, no caso, é o conceito de derivada, né? E depois disso aqui, eu vou generalizar a ideia, ou seja, eu já vou partir com as ferramentas de cálculo, tá? Aí, a partir daí, quem não entender, realmente, F, né? Bom, eu vou pegar uma função... eu vou pegar uma função aqui do segundo grau mesmo, que é um arco de parábola. Aliás, é uma parábola, né? Vou pegar essa função aqui, por exemplo, certo? Essa função. Observe a seguinte coisa. Vamos falar que aqui, nessa função, nesse instante de tempo aqui que eu peguei, esse instante de tempo T1, e esse instante de tempo T1, eu tenho, sei lá, uma posição qualquer, S1. Eu tenho esse ponto aqui, certo? E isso aqui é a posição que minha partícula ocupa. Beleza, eu vou escolher um instante de tempo T2 e eu vou ter exatamente o valor da posição que minha partícula ocupa na sua trajetória. Observe a seguinte coisa. Se eu traço uma reta secante, ou seja, que passa por esses dois pontos... É que aqui ficou meio difícil, né, o desenho. Mas que passa por esses dois pontos... E eu calculo o coeficiente angular dela... Eu vou dar um zoom aqui, tá? O coeficiente angular dessa reta secante vai ser... exatamente o quê? O coeficiente angular dessa reta... vai ser exatamente a tangente trigonométrica desse triângulo retângulo. Que vai ser exatamente S1 menos... aliás, S2 menos S1 e T2 menos T1. E exatamente o coeficiente angular dessa reta secante seria exatamente o que? A velocidade escalar média, né? No entanto, observe que se eu faço cada vez esse instante de tempo T2 se aproximar do instante de tempo T1, observe que os pontos no eixo ali, o coeficiente angular dessa reta secante, ele vai se aproximando cada vez mais ao coeficiente angular da reta tangente ao meu ponto. E o coeficiente angular da reta tangente é exatamente a reta que passa apenas por esse ponto. Ou seja, o coeficiente angular da reta secante, conforme o instante de tempo T2 tende a T1, vai me dar a velocidade escalar instantânea. Vai ser a média, no entanto, por estar muito próximo, vai ser a instantânea. Vai coincidir com a instantânea. É basicamente isso. Isso é basicamente ds dt, que é a derivada, né, do eixo da função da posição em função do tempo, tá? Certo? Bom, agora eu vou generalizar a ideia, certo? A mesma coisa acontece com as frações instantâneas, tá, gente? Sendo que nas frações instantâneas você pega o gráfico da velocidade em função do instante de tempo, certo? Você pega o gráfico da velocidade em função do tempo e você pega, sei lá, uma função qualquer e você vai fazer isso aí e você vai descobrir que também esse coeficiente angular da reta secante, conforme vai se aproximando, vira o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto. E esse coeficiente angular da reta tangente vai ser exatamente pela consideração dimensional, vai ser exatamente a aceleração, tá? Instantânea. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora ele vai generalizar a ideia. Eu vou tirar isso aqui e vou realmente proceder de uma forma formal, né? Bom, então, procedendo de uma forma um pouquinho mais formal, eu vou pegar uma função genérica, certo? Porque, como eu disse, vale para qualquer função. Aí aqui eu vou pegar uma função qualquer, tá? Então eu vou traçar aqui um plano cartesiano no eixo bidimensional. Poderia ser tridimensional, poderia ser a dimensão que você quiser, que também vai valer. Eu tô pegando o eixo bidimensional barra tridimensional, que é o que a gente usa para as partículas, certo? Bom, então eu vou pegar o eixo bidimensional aqui e eu vou pegar uma função genérica de posição em função do tempo. Ou seja, aqui eu vou adicionar que o eixo das ordenadas é a posição e o eixo das abscissas é o eixo dos tempos, certo? Aqui é 0, que é o instante de tempo inicial, e a origem do tempo inicial, certo? E eu vou pegar uma função genérica aqui, ó. Tá vendo? Uma função genérica. Desenhei de forma aleatória. É uma função genérica. E o que eu vou fazer aqui com ela? Eu vou considerar um instante de tempo t0. E eu vou ter exatamente uma posição S0. Eu vou considerar aqui a seguinte coisa. Um instante de tempo T1. Eu vou colocar T0', tá? S0'. Eu vou ter o instante de tempo T0. S0. E vou ter o instante de tempo T1. Marcando os pontos aqui.
Tem uma diferença aqui de altura, tá? Deixa eu desenhar uma função mais bonitinha. É uma função genérica, tá? Tanto faz, vai valer também. É porque eu desenho aqui pra vocês perceberem melhor a diferença. Porque senão vai ficar muito ruim pra vocês. Vocês não vão conseguir trabalhar com a ideia melhor. Não vai aceitar muito bem, não. Pronto, aqui, ó. Agora vai ficar melhor. S0. E aqui eu vou pegar esse instante de tempo T1. Tá bom? Pronto. Pronto, aqui a gente tem uma função genérica em que tá marcado exatamente nessa função genérica 3 pontos, 3 instantes de tempo distintos e 3 posições que é ocupadas pela partícula durante a sua função que relaciona a sua posição e função do tempo. Perfeito? O que a gente vai fazer? Qual é a ideia para obter velocidade de escala instantânea? Eu aproximar o instante de tempo T1 do instante de tempo genérico T0. Neste caso, eu tomar instante de tempos T1 linha elementares. Isso significa dizer, instante de tempos T1 linhas cada vez mais próximos de T0. E nisso eu vou, consequentemente, locomovendo o meu ponto durante a minha função posição ali, certo? Eu vou fazendo isso de forma contínua, de forma que eu não vou parar, né? Que seria quase que infinita, é um ato contínuo que não para. Ao fazer isso, essas aproximações, consequentemente, o meu ponto T1 ali, que está marcado na minha posição S1, vai se aproximar do meu ponto S0, logo a variação do espaço vai ser quase que nula. Consequentemente, a velocidade de escala média coincide com a velocidade de escala instantânea. Neste caso é o que, ó? Eu tenho a reta secante, eu vou representar a reta secante por uma reta azul, ok? Que é uma reta que passa pelos 2 pontos. Um dos pontos tem que ser o ponto que eu quero obter a velocidade de escala instantânea, certo? E eu sei o quê? Que nessa reta que passa por esses 2 pontos, certo? Desenhar ela aqui, ó. Passa por esses 2 pontos, eu sei a seguinte coisa. O ângulo de inclinação da minha reta, vou chamar de θ. Eu posso falar o quê? Que a tangente de θ, no caso, tangente trigonométrica do ângulo, ele coincide com o coeficiente angular da minha função, certo? Neste caso, o coeficiente angular da minha função, aí agora eu vou tratar de forma dimensional isso aqui, certo? Vai ser quem? S2, que é a posição... Aliás, eu chamei de S0, né? S0, que é exatamente aquele ponto maior, e eu vou ter S1, que é a minha posição. Neste caso, eu vou ter S0 menos S1, tá? Neste caso, S1, você observa que a posição de S1 é menor que S0. No caso, o coeficiente angular da reta tangente aqui é negativo, tem uma taxa de crescimento negativa, né? Mas tanto faz, tá? Podia ser qualquer função que você colocasse aí. Não importa o sentido da taxa de crescimento da função. No caso, eu só estou me preocupando com o quê? Com obter essa velocidade escalar no instante de tempo t, tá? Então, tanto faz. E aqui seria o intervalo de tempo, certo? Que é exatamente seria exatamente T1 menos T0. Observe, então, que o coeficiente angular dessa reta secante é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, que, por sua vez, é igual à velocidade de escala média. No entanto, se eu vou cada vez aproximando esses pontos, observem que a reta secante, ela vai se aproximando do ângulo de inclinação da reta tangente ao ponto, que é a reta que passa por esse único ponto, certo? Bom, aqui parece que a reta tangente, ela tá retilínea. Bom, na prática ela realmente está retilínea, porque o gráfico da minha função que eu peguei é para ficar assim. No entanto, para qualquer gráfico você vai ver que a reta tangente, essa reta aqui, tangente, ela não tá retilínea, na verdade. Ela tá quase que retilínea. Mas o ângulo de inclinação dela, que é dado pelo coeficiente angular dela, coincide com o da secante agora, conforme vou aproximando T1 de T0, né? Eu peguei gráficos que realmente complica de ver. Eu falei assim, vou pegar um gráfico mais tranquilo de vocês verem, e terminou que eu peguei um gráfico ainda complicado. Mas seria na prática isso daqui, ó. Eu toquei aqui nos 2 pontos, certo? Aí eu vou aproximar, aí eu quero esse ponto aqui, por exemplo. Quero a velocidade nesse instante de ponto. Nesse instante de tempo aqui, né? Eu quero a velocidade nesse ponto. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse ponto daqui se aproximar desse. Aí a reta secante vai sempre se aproximando da reta tangente, até que chega um ponto que quase que ela vira
o ângulo de inclinação da secante se aproxima muito da reta secante, da reta tangente, né? Bom, e o coeficiente angular da reta tangente é dado exatamente pelo limite, né? Essa ideia que a gente está fazendo de aproximação uma coisa da outra é o limite. Então, o limite, aí vai ter o quê? Que a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade, ao limite da velocidade escalar média, que é o coeficiente do ângulo de inclinação da reta secante, ΔS e ΔT, quando ΔT, que é o intervalo de tempo, tende a zero, certo? E isso daí é igual a ds, que é a derivada ds dt, certo? A gente sabe disso daí, tá bom? Beleza? Bom, agora vamos para a aceleração instantânea. Aceleração instantânea, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Para você que não entendeu o porquê o conceito de derivada, a gente sabe o quê? Aqui, ó, o limite, ΔT tendendo a zero. ΔS é quem? S de t menos S de t zero, certo? Sobre ΔT. S de t menos S de t zero, essa taxa de crescimento barra decrescimento, essa taxa incremental é exatamente a minha derivada, né? Que é uma taxa. Que é a taxa do ângulo de inclinação da minha reta tangente, né? Então seria isso aí, você a derivada. No caso, a derivada da posição em função do tempo é igual à velocidade escalar instantânea, tá bom? Aqui eu dei de forma mais sucinta, eu não trabalhei exatamente, não ficou muito demorado, entre aspas, né? Porque você tem que ter visto o cálculo, né? Ou tem que ter pegar um livro aí e estudar, e você consegue ver isso aqui, tá? Enfim, bora agora pro 2, que é a aceleração instantânea. Bom, a aceleração instantânea é a mesma jogada, tá? Tu vai ter uma função genérica, qualquer e tu faz a mesma coisa. Nesse caso, eu não vou nem me dar o trabalho, tá? Eu só vou escrever. Aí, a função genérica que tu vai pegar na aceleração instantânea é a seguinte. Em vez de tu vai dimensionar a função a seguinte coisa. Tu vai manter o eixo dos tempos, tu vai pegar o gráfico da velocidade. Por ser uma função genérica de velocidade, ela pode assumir qualquer forma que você queira, né? Aí a gente pega exatamente uma função qualquer. Você pode pegar, por exemplo, essa função e fazer a mesma coisa. Você faz o mesmo procedimento. Aí você vai obter exatamente o quê? Que dimensionalmente falando, você vai ter o quê, ó? Ó, para e pensa. Dimensionalmente falando, você vai ter a variação da velocidade, que vai ser o coeficiente que vai ser a reta secante, que vai ser exatamente um ponto de velocidade, outro ponto de velocidade, V menos V0 sobre ΔT. Ou seja, esse coeficiente angular é igual à tangente trigonométrica do ângulo, V menos V0 ΔV sobre ΔT, aceleração. Logo, a aceleração escalar média da reta secante vai virar, conforme ΔT tende a zero, a aceleração instantânea naquele instante de tempo. Então é o mesmo procedimento, tá? A aceleração escalar instantânea, mesmo procedimento. Então, a aceleração escalar instantânea é igual ao limite, quando ΔT também tende a zero, ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa da derivada da velocidade, ou seja, dv dt, que é a função velocidade. Certo? Até aí tudo bem? Bora fazer um exemplo agora? Bora trabalhar com exemplos? Eu vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma questão que envolva isso. Questão, velocidade instantânea, barra aceleração instantânea. Eu vou tacar assim no Google mesmo, só pra gente fazer, né? Uma questão aleatória aqui. Deixa eu ver um. Eu iria, né? Desculpa, inclusive, tá, pessoal? Eu só tô pegando aqui porque eu não tenho a lista comigo. Eu queria fazer algum exemplo. Eu vou tentar pegar a questão do Halliday como exemplo aqui pra gente fazer, tá? Pode ser? Bora lá. Deixa eu ver aqui uma questão. Pronto, aqui, ó. Achei uma questão pra gente fazer. Bom, vou pegar uma questão mais simples e depois uma questão um pouquinho mais difícil, pode ser? Bora lá. Questão 15 do Halliday. E ela diz assim: se a posição de uma partícula é dada por... Ele nos dá a função dessa partícula, a posição são do seu instante de tempo t, da origem dos tempos. X de t, né? X aqui é a minha posição da minha partícula, é como se fosse o meu S.
Fechou? Em que é igual a 4 menos 12t mais 3t quadrado. Ou seja, é uma função polinomial. A gente sabe que derivar a função polinomial é muito fácil, né? E também calcular até o limite aí, do incremento, a gente também calcula de forma muito fácil. E a gente pode até fazer assim, eu vou até mostrar como procede pelo limite e depois eu já vou, como é função polinomial, gente, eu não vou nem me dar o trabalho, né? Eu já vou derivar direto. Bom, em que t está em segundos, x em metros. Qual é a velocidade da partícula no instante t igual a 1? Essa é a primeira pergunta. Bom, é muito fácil, né? dx dt, que é a derivada da posição em relação ao instante de tempo t, vai nos dar a velocidade da partícula. A função da velocidade da partícula em função v de t, né? V em função de t. Bom, a gente sabe disso. Então, se você sabe derivar a função polinomial, você sabe que v de t será 4, derivada de constante é 0, menos 12t, 12 é constante, t elevado a 1 vai ficar t elevado a 0. E ali vai ficar 3 constante, t quadrado, vai ficar... aí alguém fala a regra do escorrego, não gosto disso, né? A derivada da função polinomial parece um escorrego, vai ficar 2, aí vai ficar 6t. E essa é a função da essa é a função da velocidade de função do tempo, tá? Da velocidade de escala instantânea. E se você escolhe exatamente o instante que ele falou, t igual a 1, você obtém menos 6 metros por segundo, certo? No instante de tempo t igual a 1, tá? Então v de 1. V de 1 será exatamente isso daí, tá? Caso 6 vezes 1. Perfeito? Essa é a resposta. Bom, caso você não saiba a derivada ainda, mas tenha visto por acaso limites, então é como calcular. Para essa função, para qualquer função na verdade, né? A derivada. Aliás, a derivada é o limite, né? A única coisa que muda é porque geralmente o derivado você termina de tanto praticar que termina que decora. Mas é um limite, né? É um tipo de limite. É o limite de alguma coisa, só isso. Então bora calcular pela definição de limite, ou seja, derivada pela definição. Eu tô calculando pela definição. Enfim. Bora lá calcular pela definição. Então a velocidade de escala instantânea que a gente quer é o limite do coeficiente ΔS, que é do coeficiente angular da reta secante, que é ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Então vamos lá fazer isso daí. Então esse aqui é o limite, bom, da minha função posição, né? Nesse caso, x em um instante de tempo genérico t qualquer, menos x de t0. Certo, pessoal? Até aí tudo bem? E aqui eu vou manter ΔT, tá? Pode ser, vou manter ΔT. Quando ΔT tende a zero. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Primeiro, eu quero obter em que instante de tempo? Eu quero obter a minha velocidade da partícula no instante de tempo t igual a 1, né? Então a gente vai considerar exatamente isso. Então, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Eu posso manter t0, inclusive. Eu vou manter t0, na real. Vou manter t0 só pra gente ver o que vai dar aqui. Só pra ficar bonitinho. O limite, então, ΔT tendendo a zero, será, pessoal, bora lá. Olha só como vai ficar. Tá? T menos t0. X de t será exatamente o que eu tenho ali. 4 menos 12t mais 3t quadrado. Menos x de t0, certo? X de t0, que seria 4 menos 12t0 mais 3t0 quadrado. Certo? Então aí tudo bem? Isso dividido por t menos t0. Perfeito? Isso é igual ao limite, ΔT tendendo a zero. E ficará 4 menos 4 vai sumir. Menos 12t mais 12t. Eu vou colocar 12 em evidência. Vai ficar então t. Aliás, vou colocar menos 12 em evidência, tá? Menos 12 em evidência. Vai ficar t menos t0. Certo? Agora, eu vou fazer a seguinte coisa. 3t quadrado menos 3t0 quadrado, eu vou colocar 3 em evidência. Mais 3 em evidência vai ficar t quadrado menos t0 quadrado. Certo? Eu vou ter exatamente isso aqui. Isso dividido por t menos t0. Observe que eu tenho t menos t0 repetido em cima e embaixo, certo?
Então eu vou colocar t menos t0 em evidência. E ficará menos 12 mais 3t mais t0. Isso tudo dividido por t menos t0. Então, observe que t menos t0, esse fator, ele se anula com o fator de cima. Então, ficará o limite ΔT tendendo a zero de menos 12 mais 3t mais 3t0. Bom, já que ΔT tende a zero, significa dizer que t tende a t0. Ou seja, se t tende a t0, vai ficar menos 12 mais 6t0. Observe que se t0 é igual a 1, eu tenho menos 12 mais 6 igual a menos 6 metros por segundo, que é exatamente a velocidade escalar instantânea no instante de tempo t igual a 1, tá? Então aqui, ó, a gente conseguiu, fiz aqui pela definição, né, a velocidade escalar instantânea, tá? Bem simples, tá? Então é a mesma coisa, se fosse uma função mais complicada, também seria a mesma coisa, tu vai pela definição, tá? Função trigonométrica também dá pra ir pra definição, porque tipo assim, gente, eu não digo que de todas as funções você tem que saber a derivada por definição. Aliás, você tem que saber a derivada por definição porque é conceito, né, gente? Se você não sabe a derivada por definição, você não sabe derivada. No entanto, você percebe que ao longo do tempo, tipo assim, tem uma gama de funções que são utilizadas no contexto, sei lá, de vestibular, de prova, de faculdade. E você vai conseguir resolver quase todas elas, tipo 90% delas. E saber as demonstrações de 90% delas. Você vai procurar no YouTube, são funções que caem muito, certo? E somente há funções que não são tão fáceis de manipular, que aí realmente você não precisa saber, certo? Mas a maioria você tem que saber, tá? Bom, então como você viu aqui, a gente pode calcular isso. Agora vamos para a letra B. A letra B, ela diz um movimento nesse instante no sentido positivo ou negativo do eixo X. Bom, isso aqui vai se dar exatamente pelo sinal, né? Pelo sinal da minha taxa de crescimento ou decrescimento. No caso, tá negativo, ou seja, quer dizer que a minha taxa de crescimento é negativa, ou seja, quer dizer que está indo para o sentido negativo do eixo X. Certo? Até aí tudo bem? Caso a taxa de crescimento aqui. Qual é a velocidade escalar dessa partícula? Calma aí. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Não sei se estou lendo a mesma... Acho que estranho. Eu não sei se eu estou vendo a mesma coisa. Ah, velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Então, bom, para saber a velocidade escalar média, é só você calcular, né? X para calcular a velocidade escalar média, você vai fazer o quê? X de 1 menos x de 0 sobre 1. Acabou, né? Agora, e pronto, é basicamente isso. Então é bem simples, né? Bem simples, essa questãozinha aqui foi bem simples. Ele pergunta se tem aceleração, né? Qual é a aceleração da partícula? Bom, a aceleração da partícula, se eu tenho ali o gráfico, a função da minha velocidade, basta eu derivar a função da velocidade, né? V de t, a gente sabe que é menos 12 mais 6t, né? O instante de tempo genérico. Então, derivando dv dt, ou seja, aplicando um conceito de derivada, vai ficar, então, menos 12 metros por segundo quadrado. Que isso aqui é a aceleração, tá? Da partícula. Certo, pessoal? Até aí tudo bem? Beleza? E você diz aí, conforme a aceleração, tá? No caso, não foi nem a questão 15 mesmo. Eu modifiquei um pouquinho ela. Não tem outras perguntas aqui, não tem essas perguntas não, tá? Eu que tive a ideia de colocar a velocidade escalar média só pra misturar os assuntos. Bom, espero que tenham gostado. Basicamente é isso, não tem muito o que falar. E os próximos vídeos vai ser demonstrando as equações que vai ter ainda em MRUV e depois integração e análise de movimentos, e a gente vai fazer as questões do Halliday.